homem que tem consciência da sua essência domina a matéria. E ele vai falar muito sobre isso. Porque quando a gente vê aqueles causos, Moisés abriu o Mar Vermelho, Jesus Cristo andou por cima das águas, toda a tradição tem essa história. Jesus disse, histórias para, digamos assim, lendas. Olha, tem uma parte simbólica, mas tem algo de realidade também. Esses mestres, nesse nível de sabedoria, têm realmente domínio da matéria. Que a matéria é uma mera ilusão projetada pela mente. E são realmente capazes de produzir coisas que para a gente seriam absurdas. Toda a tradição tem as suas histórias. É o que ele vai falar aqui mais adiante. A transmutação mental é a arte de mudar as condições do universo nas divisões de matéria, força e mente. Então, uma pessoa que tem realmente a capacidade de dominar o plano mental, ela tem uma capacidade de atuação sobre o plano material fora do comum. Mas esses são só os top, os poderosos chefões da sabedoria, os grandes mesmo, que atuam diretamente sobre a matéria. Ele diz que sábios menores ou filósofos, eles atuam na matéria através da sua mente. Muda o padrão mental e o corpo vai agir de forma diferente. Mas existe a possibilidade de que um grande mestre de sabedoria atue diretamente sobre a matéria. Hoje mesmo eu li uma tradição indiana, porque a gente conhece muitas tradições ocidentais, né? Mas existe um livro na tradição indiana que é A Vida de Milarepa, que conta esse sábio, indiana não, tibetana. Milarepa, que é um fundador de uma das linhas do budismo tibetano, fala-se que ele fazia prodígios fantásticos no mundo material, capaz de produzir tempestades, cessar tempestades, fazer coisas. E, em geral, esses mestres não ficam fazendo exibicionismo porque não tem vaidade, mas tem essa capacidade de atuar sobre a matéria. Se a gente parar para pensar, não é uma coisa tão absurda e lendária assim. Imaginem o nosso corpo, se a gente for às últimas instâncias do que compõe essa matéria orgânica do nosso corpo. É composto de células, que por sua vez são compostas de moléculas, que por sua vez são compostas de átomos. Um átomo, por exemplo, de carbono, muito presente no nosso corpo. Se você estudar a mutação dos elementos numa tabela periódica, você sabe que um átomo, em 70 anos, não acontece quase nada com ele. 70 anos não é tempo para um átomo. Para um elemento se transformar na tabela periódica, é um universo de tempo. Ou seja, se um átomo em 70 anos não muda nada, por que nós, que somos compostos de átomos, mudamos tanto? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Você percebe que, na verdade, é como se tivesse um software lá no plano sutil mandando os átomos se organizarem de maneira diferente, porque nós somos humanos. Até 2 anos é assim, até 5 assim, até 10 assim. Até 1 ano de idade cresce numa velocidade que, se a gente continuasse crescendo naquela velocidade, virava um gigante. Aí depois desacelera, desacelera, desacelera e depois encolhe no final, né? Ou seja, um software, alguma coisa no plano mental que diz para um cachorro comportar de maneira diferente. Um cachorro com 15 anos já está velho, nós estamos na flor da idade. Ou seja, um software no plano mental, uma lei da vida que faz com que os átomos se comportem dessa maneira. É como se fosse o ímã, uma folha de papel, é a limalha de ferro aqui em cima. A limalha obedece ao que o ímã lá embaixo está mandando. Ou seja, existem leis no plano mental e a matéria vai se organizando seguindo esse comando. Ou seja, a realidade está no plano mental. Agora, você imagina que uma pessoa que tenha tanto conhecimento de plano mental fosse capaz de fazer uma pequena alteração nesse software. Porque vocês já devem ter ouvido falar de grandes homens na história, que a gente também, em geral, pensa que são lendas, que são capazes de ter uma longevidade muito maior. Desacelerar esse processo de envelhecimento, porque tem uma missão para cumprir no mundo. A gente ouve falar disso, o próprio Trimegisto. A tradição egípcia dizia que ele viveu 300 anos. Ah, é lenda? Pode ser, mas pode também não ser tanto assim. Então, há homens com esse grau de sabedoria, segundo as tradições. Quem sou eu para dizer Mas essas tradições de tudo quanto é lugar do mundo dizem que há homens capazes de atuar no plano mental e atuar diretamente na matéria. Mas em níveis menores, o que é que a gente faz? Atua na nossa mente. E a nossa mente atua sobre o corpo e o corpo age de forma diferente. Em mim ou nos outros. É uma maneira indireta, mas acaba provocando transformações na matéria do mesmo jeito. E isso é mais simples, é o que nós vemos acontecer.